Fala galera, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o IAM, ou seja, a gestão de identidade e acesso na Cloud AWS. É um dos assuntos mais importantes para qualquer prova de certificação da AWS e certamente é um assunto para atividades do dia a dia para administração cloud. Então vamos começar com a teoria e logo em seguida a gente vai estar mostrando algumas práticas que você precisa saber para o seu dia a dia e para exame de certificação. Vamos lá, pessoal. Então, o que é o AWS Identity and Access Management? Ou seja, gestão de identidade e acesso, tá? O IAM ele oferece controle de acesso refinado, ou seja, em detalhes em todas as contas da AWS. Com o IAM, você pode especificar quem pode acessar quais serviços e quais recursos e sobre quais condições, ou seja, qual é o usuário que acessa qual recurso e com quais permissões. Então, o IAM ele é um pilar central de administração e de segurança e oferece maneiras bem fáceis de proteger contas e recursos da AWS, ou seja, do seu ambiente cloud. Então, alguns pontos chaves para a gente ter em mente do IAM. O IAM ele controla o acesso aos serviços e aos recursos da AWS. O IAM ele permite o acesso entre os serviços da AWS, por exemplo, de EC2 para RDS, de EC2 para o S3, dentre outros. O principal recurso do IAM é que ele permite criar nomes de usuários e senhas separados para usuários ou recursos individuais, como também delegar acessos. O IAM ele oferece suporte à federação de identidades, ou seja, se o usuário já estiver autenticado por meio, por exemplo, de uma conta do Facebook ou do Google, o IAM ele pode confiar nesse método de autenticação e permitir o acesso com base nele. O IAM também é um serviço gratuito, ou seja, você não paga pelo uso dele, não tem cobrança adicional de segurança, por exemplo, se você criar access key, se você criar muitas roles, se você criar grupos, etc. Ou seja, não há cobrança adicional para criar usuários, grupos ou políticas adicionais. O IAM ele está em plena conformidade com o regulamento PCI DSS e o IAM também suporta MFA, que é o segundo código, o segundo fator de autenticação. E ele fornece duas funções essenciais que trabalham juntas. A primeira delas que é a autenticação, ou seja, a autenticação ela valida a identidade de um usuário ou de serviço, ou seja, cria também e gerencia identidades do IAM, federa identidades corporativas e a autorização, ou seja, define as permissões e limita o acesso apenas a recursos específicos para o usuário permitido e atribui permissões à identidade do IAM. Também atribui permissões a identidades corporativas. Alguns termos chaves que são muito úteis no seu dia a dia e quando você vai falar com os diferentes times, mas primordialmente quando você vai fazer uma prova de certificação. O IAM ele fornece três tipos principais de identidade, tá? Usuários, grupos e funções. Eles servem a propósitos diferentes e cada um tem um conjunto associado de permissões usando políticas. Então vamos lá, usuário do IAM. Os usuários eles representam pessoas, tá? Usuários mesmo, pessoas. Por exemplo, membros da equipe de desenvolvimento, de DevOps, de infraestrutura, de segurança e por aí vai. Os usuários eles estão acostumados a dar aos indivíduos a capacidade de gerenciar recursos da AWS por meio da console do AWS, tá? Via web, ou mesmo programaticamente, por exemplo, pelo AWS Click, a linha de comando. O usuário é uma identidade com uma credencial associada e permissões anexadas a ela, ou seja, o usuário do IAM é uma conta para um único indivíduo acessar os recursos da AWS. Os usuários eles recebem permissões anexando uma política de permissões ou adicionando a um grupo, ou seja, acessando recursos apropriados por meio de permissões atribuídas. O usuário pode ser uma pessoa ou um serviço. O usuário do IAM ele pode pertencer a um máximo de 10 grupos. Quando uma conta da AWS é criada pela primeira vez, ela tem um único usuário, que é o usuário root, que tem acesso completo a todos os recursos. Por isso é importante ter muito cuidado com esse usuário root. Uma recomendação de melhor prática é que você nunca use o usuário root, que ele tenha um MFA, né, um token até físico, se for possível, tá? E que tenha até alguns alertas de uso nessa conta que você pode fazer via CloudWatch. Então, grupos de usuários do IAM. O grupo nada mais é do que uma coleção de usuários e facilita a concessão de permissões
a uma classe de usuários. Você pode agrupar usuários logicamente na conta da AWS e gerenciar o nível de privilégio para todos os usuários desse grupo. Você também define permissões para o grupo e essas permissões são aplicadas automaticamente a todos os usuários do grupo. Por exemplo, grupo para desenvolvedores, grupo para administradores de sistema, grupo para segurança e grupo até para financeiro para acessar apenas o billing, por exemplo. E ambos terão diferentes níveis de acesso aos serviços da AWS. Grupo não é uma identidade verdadeira. Você pode aproveitar os grupos para facilitar a administração. Os usuários do IAM podem ser adicionados a vários grupos. Lembra do limite de 10. As políticas do IAM podem ser anexadas a um grupo e cada grupo pode ter até 10 políticas anexadas. Os usuários do IAM em um grupo do IAM herdam as políticas anexadas àquele grupo. Tá? Então, fica em mente nisso. Você bota no grupo para você herdar aquela categoria. Então, supondo assim que você tenha um grupo, tá, por exemplo, de administradores e um grupo de segurança. Se o seu usuário está nos dois, você tem que ter cuidado para o que você vai ter de acesso, tá? Funções do IAM. Então, olha só, as funções do IAM têm muitas das mesmas propriedades que os usuários. No entanto, os papéis, né, que são as roles, não são vinculados a um único indivíduo. Você pode criar funções para dar permissão para usar o serviço da AWS por outro serviço da AWS. A função permite que um usuário ou um serviço da AWS assuma permissões para uma tarefa. As funções são assumidas por usuários do IAM, pessoas ou aplicativos, e usuários externos federados. As funções não têm credenciais de login. As funções são basicamente uma atribuição, uma role que, por exemplo, uma EC2, que é um servidor, ele tem isso atribuído e ele usa essa permissão para acessar, para ver, né, qual a granularidade de acesso, quais são as permissões para acessar, por exemplo, um RDS, um S3, ou até fazer qualquer outra ação dentro da conta. Então vamos lá. Em vez disso, tá, como não tem credencial de login, as funções são assumidas temporariamente por usuários que precisam de um conjunto específico de permissões para concluir uma tarefa. Então ele delega acesso a uma identidade confiável. Por exemplo, exemplo que eu estava dando. Você pode criar uma função S3 como administrador, S3 admin, e atribuir a sua instância EC2. Isso vai permitir que essa instância EC2 administre tudo ali de vários buckets ou de um bucket específico. Aí depende da granularidade que você coloca, tá? Então você pode aproveitar as funções para facilitar o quê? A administração. As políticas, elas podem ser anexadas às funções. E as funções dependem do serviço AWS STS. As políticas do IAM. As políticas são documentos no formato JSON que definem permissões e controlam o acesso aos recursos da AWS. As permissões, elas especificam quem tem acesso aos recursos e quais ações eles podem executar. As políticas também são um mecanismo de autorização. Você pode criar políticas do IAM para definir o acesso granular, tá? Ou seja, detalhado aos recursos. Por exemplo, uma política pode permitir que um usuário do IAM acesse um dos buckets do S3. A política pode ser anexada a identidades do IAM, que são usuários, funções e grupos. A política única pode incluir várias permissões ou instruções. As políticas também podem ser gerenciadas pelo cliente ou gerenciadas pela AWS. Existem várias políticas pré-definidas fornecidas pela AWS, como por exemplo Administrator, S3 Full Access, EC2 e por aí vai. Você também pode criar sua própria política e usá-la para gerenciar os níveis de privilégio de acordo com os recursos da AWS. O que é melhor? Depende. É muito bom às vezes você usar uma política pré-definida que te ajuda depois a você, né, fazer o balizamento do que você usa ou não. E aí você cria uma política específica para sua empresa. A política, ela contém as seguintes informações, que são 4. Quem pode acessar, quais ações o usuário pode realizar, quais os recursos ele pode acessar e quando eles podem ser acessados. E quais são os tipos de política? Nós temos as políticas gerenciadas, que são as políticas padrões que você anexa a várias entidades, ou seja, usuários, grupos e funções, na conta da AWS. As políticas gerenciadas, sejam elas pela AWS ou gerenciadas pelo cliente, são políticas independentes baseadas em uma identidade anexada a vários usuários ou grupos. Políticas em linha são políticas que você cria e que são incorporadas diretamente numa única entidade.
tá? Então, para facilitar agora a gente visualizar todos esses conceitos, eu vou para minha tela, tá? Para minha conta da AWS para vocês visualizarem isso. Bom, galera, vamos lá, tá? Tô aqui na minha console, já loguei, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui o zoom, que eu tenho mania de colocar menos 90, tá? Particularmente, eu gostei muito, né, dessa maneira que a console está colocando, né, com widgets aqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas olha, pô, direto, né, certificação, treinamento, é, como é que chama? Documentações em geral, anúncios, então é bem legal. Então vamos lá no IAM, eu gosto muito de digitar aqui, tá? IAM. E aí a gente vai direto para o IAM. O que a gente tem que ter de cara aqui, tá? Para a gente prestar bem atenção, é o seguinte, o Account ID, o Account Alias é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, então edita aqui, né? O meu Tateles Guilherme, que a gente tem aqui uma URL amigável, tá? Então aqui isso é muito interessante. Segunda questão é que, olha só, em Security Recommendations, né, recomendação de segurança, a gente tem de cara o que já está checado. Então, olha só, o meu usuário root tem MFA e o meu usuário root não tem Access Keys, tá bom? Então, isso é muito interessante porque a própria tela do recurso, tá? Isso acontece em vários recursos da própria AWS, ela já te dá recomendações. Então, pô, não tem como você errar, tá? Então, olha só, você tem aqui 73 roles, muitas delas já estão pré-definidas, tá? Políticas, e eu tenho um usuário, tá? Meu usuário é o Teles Guilherme, você vê que você clica nele, ele já está dentro de um grupo, que eu tenho aqui administrador de GT, última atividade Never, tá? Que provavelmente, né, eu loguei com o usuário root, MFA tá virtual e o usuário, né, eu troquei a senha dele há 20 horas atrás, tá bom? Quando a gente vai aqui em roles, a gente tem aqui algumas delas, já testei aqui com Grafana, Systems Manager, Control Tal, então tem muita coisa aqui que eu fui testando, tá? E tem muita coisa aqui que já é pré-definida da própria AWS. Então, olha só, tem algumas aqui que é do Single Sign-On, que já até está escrito aqui, ó, não delete. Então, não faça besteira. Então, tem coisa aqui já escrita, porque eu habilitei o Single Sign-On porque eu tenho outras contas, tá certo? Tem uma coisa muito interessante, além aqui das políticas já pré-definidas que a gente pode utilizar, é o seguinte, ó, Account Settings. Isso aqui é muito interessante porque a gente coloca aqui, ó, Password Policy, tá bom? Então, assim, a política de senha para sua empresa. E a gente tem aqui o Access Analyzer. O Access Analyzer ele é muito interessante porque, através dele, você consegue ver o que está acontecendo dentro da sua própria organização, tá? E tem uma outra coisa aqui, ó, a Credential Report, que para quem tem muitos usuários, isso aqui é muito interessante, que você pega aqui o download quando tem muitos usuários, para você estar realizando o que você precisa realizar. E voltando aqui no dashboard, a gente tem o que a gente precisa basicamente. Então, assim, tudo é muito bem intuitivo, não tem como a gente errar aqui quando a gente utiliza o IAM. Então, só para você ver, ó, se eu for criar aqui um usuário, é bem simples. Então, eu coloco aqui usuário de teste. Então, eu coloco aqui se eu quero acesso programático e senha para console. Então, ele vai gerar automaticamente, aí o usuário pode criar no próximo sign-in. Permissões, ó, eu posso criar aqui, ó, grupo administradores ou grupo de aula ou adicionar permissões diretamente. Então aqui estão as policies, tá? Que já são pré-definidas que a gente pode colocar. Então olha só, eu vou querer que ele seja administrador. Aí eu vou para tags. Tags é um assunto muito interessante que é muito recomendado tanto por questões de administração de custos, administração de segurança e identificação de recursos. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, ambiente, aí você coloca aqui, ó, produção. Então, você escolhe, lógico, né? Não posso colocar com C cedilha e acentos, né? Mas deu para entender. Aí aqui, ó, eu posso colocar aqui time, tá? É o time de SREs. Então, né, é muito bom você estar identificando. E aí eu poderia criar que automaticamente ele já me daria, tá? Eu não vou criar porque é só uma questão de teste. Então, esse é basicamente o conceito geral do IAM. Então, olha só, gente, para a gente finalizando aqui uma questão muito interessante, com foco em prova, tá? Aí é prova, seja para Cloud Practitioner e para as outras associates, tá? Quando a gente fala de IAM, tá? Então, o IAM,
ele permite que você gerencie usuários e seus níveis de acesso à console AWS. É importante entender que o IAM, né, e como ele funciona, não somente para exame de certificação da AWS, mas primordialmente para a administração da conta da AWS de sua empresa no seu dia a dia. Então é como eu falei, você tem que entender como navegar no IAM, tá? Ou seja, ver ali as recomendações. Tem muitas recomendações que são ditas ali diretamente pela própria console, pelo próprio dashboard da AWS, que são recomendações, por exemplo, olha, de rotacionar access keys, de excesso de permissões, de usuário que está com política diretamente. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Então, pontos principais, tá? Gerenciamento de acesso e identidade IAM, né? Oferece as seguintes funcionalidades. Controle centralizado da sua conta AWS, ou seja, mesmo que você tenha muitas contas, você gerencia ali pelo IAM, principalmente com single sign-on. Acesso compartilhado da sua conta do AWS. Você tem granularidade de acesso, ou seja, todo o detalhamento que você precisa. Federação de acesso, incluindo Active Directory, Facebook, Google, LinkedIn, por aí vai. Autenticação multifator, então você pode estar falando para os seus usuários usarem ali o Google Authenticator, o Alt, o da Microsoft e dentre outros para ter um controle melhor, né, com mais segurança. Prover acesso temporário também a usuários e devices e a serviços quando necessário apenas, que é pelo token, né, o STS. Permite que você customize a sua própria política de acesso, como eu mostrei. Então você pode pegar a política pré-definida da AWS, copia ela e você granulariza, né? Você detalha exatamente o que você precisa para a sua empresa. E você integra, logicamente, né, com diferentes tipos de serviço da AWS. Então isso é de muita, muita valia. E lógico, como eu já falei, né, compliance com PCI DSS, isso é primordial quando a gente fala hoje de frameworks de segurança. Então, você tem o PCI DSS, tem muita gente atenta, né, a GDPR, olhando aí frameworks de segurança como o NIST. No próprio Security Hub, quando você habilita, que é uma ferramenta, não é de postura bem de segurança, mas eles estão melhorando gradativamente, mas quando você habilita o Security Hub, que é uma ferramenta que vai te visualizar ali o que está certo e o que está errado na tua conta AWS, não somente no IAM, é muito interessante que ele vai dar um score da tua conta e aí você tem a opção de habilitar lá o PCI DSS, então você já vê ali online como é que está a saúde, né, de compliance da sua conta. E aí, né, as principais terminologias do IAM para a gente entender. Então, usuários, né, usuários finais, como pessoas, empregados de uma organização. A gente tem os grupos, ou seja, em termos simples, é a coleção de usuários que você agrega ali numa pastinha só, e cada usuário em grupo herda as permissões desse grupo. E as políticas ou policies, né? São formadas de documentos, chamadas de políticas de documentos, ou seja, policy documents, são no formato JSON e são eles quem dão permissões para o grupo em que cada usuário, grupo, papel, né, a role, são permitidos executarem. E, logicamente, né, os papéis e roles você pode criar e atribuir a maioria dos recursos da AWS. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o que é o melhor caminho, tá? Se você está falando de certificação, todo esse conteúdo aqui que eu estou te mostrando é o conteúdo que vai te bastar. Tá? Porque a prova ela não é muito deep dive, ela não é muito profunda, ela não vai ser muito verticalizada, mas você precisa entender gerenciamento de grupos, gerenciamento de chaves. Uma melhor prática é usar o MFA, uma melhor prática é você ter uma política de senhas. Agora, no seu dia a dia, você pode começar simplificando com as políticas gerenciadas, com os roles gerenciados, ou seja, tudo que já está pré-definido. E a partir daí, que você vai ganhando, né, mais corpo e mais conhecimento do teu ambiente, da tua empresa, as necessidades de cada time, aí você pode ir customizando. Já de cara e customizando política é um passo muito delicado, tá? Então fica atento nisso. Para nível de certificação, ver que você precisa apenas desses conceitos e o básico ali que eu mostrei na tela. Então você não precisa ficar muito preocupado, a prova vai cobrar muita coisa. Não, a prova vai ir com calma aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem uma EC2, tá, já criada de alguns laboratórios anteriores, e eu vou estar usando essa instância porque, além de ela já estar pronta rodando, eu já tenho acesso público a ela e ela já está com
a configuração do monitoramento detalhado e outras questões, tudo bem? Então, a gente, antes de atachar, tá, a gente tem um gráficozinho não, uma informação que é justamente da role. Então, a gente tem que vir aqui no IAM, tá? Eu acabei de criar essa role, mas eu vou criar novamente aqui uma pra gente, EC2. Então, AWS Service, EC2, permissão. Eu vou pegar para fins didáticos a permissão de administrador. Não vou colocar aqui nenhuma tag, mas eu vou colocar admin access aula EC2. Vou estar criando essa role. Então tá aqui, ó, admin access aula EC2. Vou clicar nela, ver que ela já veio, né, com a permissão de administrator access, tudo bem? Então a gente volta aqui na instância e aqui a gente vai pegar attach replace IAM role, tudo bem? Eu vou simplesmente pegar aqui, ó, admin access aula EC2, apply. Então ele foi atachado, né, na EC2. E eu vou estar vendo aqui, ó, IAM role, ela tá com aqui, ó, admin access aula EC2, eu posso clicar nela para estar puxando ela diretamente. Posso estar vendo aqui o JSON dela, tudo bem? Que é effect allow em qualquer ação, em qualquer recurso, tudo bem? Então, opa pessoal, então a gente está aqui na instância, tá? Eu vim logar pelo MOBA mesmo para ser mais rápido. Então aqui, eu excluí o AWS Configure, tá? Eu tirei aqui a informação daqui e eu só vou conseguir acessar, fazer o comando porque eu atachei a role. Tudo bem? Então, só para vocês verem a evidência, eu não tenho mais a conta, o diretório da AWS aqui, e eu consegui só porque eu tenho realmente a role configurada. Então, vamos lá, pessoal, para as nossas dicas da nossa aula de roles EC2. Então, basicamente, usar as roles é mais seguro que a gente armazenar as chaves de acesso individuais, até porque as chaves elas ficam chumbadas, né, marcadas no arquivo de configuração. Então, qualquer pessoa que tiver acesso a esse arquivo, ela pode ter acesso a essas chaves. As roles elas são também mais fáceis de gerenciar, porque quando a gente escala isso para mais de 10 instâncias, imagina, a gente tem que ficar logando em uma a uma para estar rotacionando essas chaves. É praticamente impraticável, tudo bem? Então, o interessante é que quando a gente atacha uma role, a gente simplesmente vai mudar a configuração na role. E quem acessa a instância não vai ter visualização disso, porque isso vai estar via console. As roles, elas também podem ser atribuídas depois que as instâncias forem criadas, então isso é muito mais fácil, você não precisa ter necessidade de pensar nisso quando você está criando a instância. Antigamente, no início lá, quando o serviço da EC2 foi criado com essa funcionalidade, era só quando ela estivesse sendo criada. E as roles são universais, você pode usar elas em qualquer região. Bom, pessoal, e o que não poderia deixar de faltar é aqui as perguntas frequentes do AWS Identity and Access Management. Então, são as perguntas que, como eu falei antes, né, são muito, muito importantes para a gente ler isso aqui. Como revisão, se você já tem conhecimento, como revisão antes da prova e mesmo para ganhar vocabulário. Por quê? Se você olhar aqui, ó, é bem dividido, né? Geral, recursos, como considerar acesso, restringir acesso e analisar acesso. Então, assim, tem muita coisa aqui que você pode estar fazendo, tá certo? E você vê que cada uma coisa tem um link, olha só, consulte o que é o IAM, como funciona o IAM, como conceder um privilégio mínimo, tá bom? Então são perguntas bem básicas, tá? Mas bem diretas e que com certeza tem tudo aquilo que você precisa para você acertar as questões da sua prova de certificação. Então tem muita coisa que se você olhar, você já tem diretamente, né, a informação. Você não precisa ficar buscando, procurando muita coisa. Então olha só, por exemplo, quadro de funcionário, chaves de acesso, últimas informações de acesso. Então tudo que a gente clicar aqui, que a gente tiver dúvida, ele já vai para um outro link super detalhado. Então não tem como você se perder diante de tudo isso. Então por isso que eu sempre falo, vai lá nas FAQs, tá? O termo em inglês, né, que são vai nas perguntas frequentes, porque sempre nas perguntas frequentes tem sempre um vocabulário muito interessante para você estar buscando, para você cada vez mais se especializar, tá certo? Então olha só, gente, tem o principal ponto do IAM que a gente tem que entender é o seguinte, o IAM é um dos principais blocos, pilares ali da AWS. Então, é por meio dele que você vai gerenciar acesso, tá?
Por que eu considero o IAM o principal ponto, tá? Não somente para a certificação, mas principalmente para o seu dia a dia, especialmente se você é um cara de segurança da informação, tá? O IAM pensa o seguinte: se você não tem controle das pessoas que acessam o teu ambiente, a tua empresa, que tipo de acesso elas têm, não adianta você, digamos, botar um controle de perímetro, botar criptografia nos discos, você segmentar a tua rede, porque uma vez a pessoa já está dentro, principalmente com excesso de permissões, ela faz o que ela quiser, tá? E muitas vezes você rastrear isso quando você não tem o conhecimento adequado, é aí aonde mora o problema. Por isso que, quando você começa o estudo, muita gente pensa, VPC, que é a parte de rede, é o mais importante. Servidores é o mais importante. Eu considero o IAM a peça mais importante para tudo isso. Por quê? Na prova, algumas vezes, você vai ter questões um pouco capciosas, tá? Do tipo de permissão, do contraste de permissão entre roles e políticas, como os usuários fazem esse acesso, qual é a melhor maneira de acesso. Então, se você não tem clareza dessas melhores práticas, aí você realmente vai acabar se enrolando, tá? E como sempre, eu recomendo que você leia as FAQs, né, as perguntas geralmente respondidas do produto, especificamente do IAM, que traz esse resumão que eu estou te dando. É só você escrever FAQ AWS IAM, tá? Que você vai ter lá essas dicas diretas. Muitas dessas dicas já são questões de prova facilmente que você consegue chegar, tá? Então, assim, pensa que o IAM, ele controla recursos, ou seja, para fazer autenticação, e de uma maneira que você tenha autorização. Então, autenticação e autorização. Autentica para você se identificar e a autorização é a permissão que você tem, tá? E o IAM, ele segue uma abordagem incrivelmente granular para fornecer permissões e controle de acesso no seu ambiente da AWS. Então, em outro momento, tá? A gente vai falar, perdão, a gente vai ter aulas do Single Sign-On, que é para você, digamos, fazer até interligação com o Google, com uma outra federação, por exemplo, a DFS da Microsoft, que é o Active Directory. Mas assim, a nível de prova, o que você precisa é o que eu já mostrei. Então não foge muito do básico, ou seja, MFA, uma política de senha, granularidade, como é que o usuário ele vai fazer a autenticação, como é que um recurso ele acessa outro recurso, por exemplo, como eu dei o exemplo, né, do EC2, que é um servidor para acessar um bucket S3 e por aí vai. Então, quando você tem claro esse mapeamento simples, é muito fácil você pegar e encarar a prova, seja ela qual for da AWS, tá? A gente não está falando aqui só da Associate, só da Cloud Practitioner, porque é como eu sempre falo, o conhecimento ele é sucessivo, ou seja, ele é gradativo, ele é construído com o tempo. Então, você tendo uma base do IAM, quando você vai fazer uma outra prova de certificação da própria AWS, aquilo você só revisa ali e pronto, você já vai ter o básico na sua cabeça. E ver que a gente falou de IAM, a gente acabou falando de quê? De EC2, de RDS, de S3. Eu até falei do CloudWatch para dar alerta para quando você usa um usuário root, tá? Então, pensa muito como é que você faz essa gestão de acesso, como é que é a granularidade de tudo isso, porque de uma maneira bem simples e objetiva, o IAM é o coração da tua empresa, tá? Através dele, você tem a gerência de como os usuários e os funcionários acessam o teu ambiente, os teus recursos, e além disso, num eventual problema de investigação, você precisa saber o que cada usuário acessou, o que cada usuário tem de acesso. Por isso é muito importante também você estar tagueando o ambiente, que são as etiquetas de identificação. Seja por ambiente, produtivo, não produtivo, homologação, seja por time, infraestrutura, DevOps, SRE, financeiro, marketing e por aí vai, tá? Então é muito importante você ter isso tudo muito organizado. Por isso que o básico é muito bom. Porque o que eu falo do básico? É você usar o que está pré-definido lá na AWS. Ou seja, usa o dashboard que traz todas as estruturas e lembretes que você precisa e usa também as melhores práticas para fazer o básico bem feito. Você fazendo o básico bem feito, você ganha ali um tempo para administrar, para você ter controle do que realmente você precisa para aquele ambiente. Então é isso que a gente tem que ficar
muito bem atento. Faz o básico, segue a recomendação, lê as FAQs. Lembra que no próprio dashboard da AWS, seja em qual aplicação for, IAM, S3, SE2, você tem lá o painel de dicas de estudo, dicas de recomendações. Então, assim, se você tiver dúvida, na própria tela ali você consegue acessar o que você precisa, tá bom? E não esquece, por favor, de dar o like nesse vídeo se você chegou aqui até o final, tá? Se inscreve para o programa Domine Cloud, é só você ir domine.cloud e também acessar o meu site www.guilhermeteles.com.br. Lá no meu site tem 3 e-books, tem o e-book Iniciante da AWS, Avançado para a AWS e Segurança da AWS. Então, assim, se você puder ajudar, pelo menos com esse joinha no vídeo, eu vou te agradecer, porque é um esforço bem grande para a gente trazer esse resumo, montar a PowerPoint, montar a tela e ter essa didática toda. E qualquer dúvida pode entrar em contato.